Boa noite a todos. É um grande prazer estarmos aqui hoje. Nós estamos sendo fruto do Espírito, da do Senhor, e que Deus nos conceda muita paz nessa noite. Hoje nós vamos estudar um tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 24, que está intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E dentro desse ótimo capítulo, que eu diria muito revelador, nós vamos estudar um pouco sobre o que Jesus fala das revelações aos seres humanos, aos espíritos que estão aqui encarnados, nas questões das gradações de conhecimento e da medida também que a providência vai nos presenteando com essa porta estreita do conhecimento espiritual, com as diversas revelações. A gente vai abordar um pouquinho disso, muito rapidamente, e vou falar um pouquinho também sobre o porquê que Jesus recomendou, naquele momento, naquela hora, não propagar esses conhecimentos aos gentios, que eram os povos pagãos, né, daquela época, que ainda não eram, ou seja, não eram nem judeus, o cristianismo ainda estava nascendo, né, Jesus ainda estava na terra, e o porquê dessa questão também entre os apóstolos. E por fim, nós vamos conversar um pouquinho sobre aquele banquete em Cafarnaum, em que Jesus se senta com os pecadores, a gente de má vida, como está descrito lá no Evangelho de Mateus. E por que os fariseus ficaram tão chateados com Jesus naquela época, certo? Então é basicamente isso aí que a gente vai tratar hoje. Como de praxe, a gente faz uma prece para poder iniciar a nossa atividade. Eu gosto sempre de fazer essa introdução prévia para não deixar vocês muito aflitos. Assim, nossa, talvez essa fala de hoje vai mais de 1 hora, né? Mas eu prometo ser breve e encerrar em 30 minutos, tá bom? Vamos elevar os nossos pensamentos a partir de agora. Amado Mestre Jesus, solicitamos nesse momento, Senhor, o Teu concurso amigo, a Tua palavra bondosa em nossas mentes. Solicitamos a equipe espiritual que está aqui entre nós, para que possa guiar os nossos pensamentos, esclarecendo as máximas do Cristo, aclaradas pelos Espíritos e pelas mãos abençoadas de Allan Kardec. Solicitamos o Teu concurso amigo para a nossa tranquilidade, a calma dos nossos corações. E pedimos também, Senhor, em favor de todos aqueles que se encontram intranquilizados nos hospitais, trabalhando, aos profissionais de segurança pública, da saúde, todos aqueles que lutam nesse momento muito difícil da humanidade. Solicitamos a Tua permissão para iniciar a atividade desta noite, e assim seja. Bom, para os amigos que estão em casa aí, quiserem colocar a água para ser fluidificada, fiquem à vontade, os espíritos vão se encarregar dessa tarefa. Bom, então, como eu disse aí, a gente vai falar não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu vou fazer a leitura aqui e depois a gente vai esclarecendo um pouquinho, esmiuçando sobre o que se trata essa atividade. Está lá no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá fala da seguinte forma. Tem essas seguintes passagens bíblicas. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. E ele encontra uma sinonímia também lá em Lucas. Essa passagem está em Lucas também, da seguinte forma. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem possam ver a luz, pois nada há de secreto que não possa ser descoberto. Nem nada oculto que não haja de ser conhecido ou aparecer
publicamente. Então Jesus está falando aqui sobre a questão das revelações, a questão desse conhecimento bondoso que ele veio nos trazer, dessas leis do Deus de amor, de misericórdia, da caridade salvadora, da humildade que leva aos céus. Mas é um pouco mais profundo que isso também, e Allan Kardec vai esmiuçando isso. A primeira questão que nós fazemos aqui é a mesma pergunta que Allan Kardec fez dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: por que Jesus fala em parábolas? E aí tem uma passagem complementar logo depois disso aqui, dizendo assim: os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam assim para ele: mas mestre, por que o senhor fala parábolas para o povo como um todo, né? Aí Jesus responde assim, ele fala assim: olha, é porque para vocês, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, do Olam Rabá. Mas para eles isso não foi dado. Então eu lhes falo por parábolas porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem. E aí vai se cumprir o que o profeta Isaías falou e tal. Esse povo endurecido não vai entender as minhas máximas. Basicamente essa é a conversa entre Jesus e os seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 13. E é muito interessante a forma didática de Jesus falar por parábolas. Essa forma didática que ele usa é como se fosse em meio a crianças, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: qual que era o caractere do povo daquela época, que ouvia a Jesus, que procurava Jesus às multidões, ali à beira do Lago Genezaré? Eram pessoas muito simples, eram pessoas que não eram dadas às questões do aprofundamento no judaísmo, pessoas que não tinham um tato com a questão espiritual ou religiosa, apesar de serem muito sofridas. Mas, ao mesmo tempo, elas tinham uma gana muito grande, ou seja, uma vontade de beber daquela água, daquela fonte espiritual que Jesus trazia de sua casa longínqua, né, e superior. Então ele falava por parábolas, porque esse era um recurso de forma a esclarecer e também que era inserido dentro da tradição judaica. Olha que interessante. Como é que o conhecimento ele era, em sua maior parte, obviamente? Nós tínhamos escrita, já naquela época. Mas como é que o conhecimento ele era difundido? Por meio da fala. Então ensinava-se em meio ao povo judeu por meio do que a gente chama das tradições faladas, das histórias, das parábolas. Essa era uma forma muito peculiar de se ensinar naquela época. Era muito utilizado também, às vezes, pelos profetas que vieram antes de Jesus anunciando a sua vinda. Então Jesus, ele é um mestre excelso quando nós verificamos isso, né? Quando nós constatamos isso. Nossa, olha só que percussiência, né? Que olhar tão profundo que Jesus tem sobre o povo para poder entender de que eles não tinham um conhecimento mais aprofundado, eles não tinham essa capacidade de compreender toda a sua doutrina se ele falasse disso de forma totalmente aberta. Hoje nós falamos de forma aberta, não é? Hoje nós estamos aqui falando da doutrina de Jesus de uma forma totalmente aberta. As portas elas não estão cerradas de nenhum momento, de nenhuma forma. Não tem metáfora, não tem parábola, não tem falar sobre a semeadura, a semente. Não, a gente explica as coisas. Mas naquela época não era possível isso. Entenderam por que Jesus falava por parábolas? Essa era a grande questão. Então, me atendo aqui a meu prompt de comando aqui. Ele agia com o povo, então, como se fosse com crianças. Porque eu não posso dar um professor de alta filosofia ou de conhecimentos, digo, superiores, a um público que espiritualmente falando, ainda era como se fossem crianças. Lembremos, né, a questão das 3 revelações. Não sei se vocês estão tateados com isso, né, estão aproximados com isso. Mas há mais ou menos 3.500 anos atrás, que é a data que veio Moisés, né, aproximada, 3.500 anos atrás, antes disso a gente tinha era praticamente a selvageria mesmo, solta no mundo. Então eu tinha todo tipo de impropério, de
Desde as matanças gigantescas, aos estupros coletivos e outras coisas mais que aconteciam, tomada de poder pelas pessoas sobre as casas umas das outras, era praticamente o primitivismo mesmo. Mas aí com o advento de Moisés as coisas mudam, porque vem uma lei de justiça. É a primeira grande revelação que a providência faz para nós. Então ele mostra para nós, você não pode matar, você não pode adulterar, você não pode furtar, não pode roubar. E aí Moisés pega e faz o quê? Complementa essa lei, não é isso? A lei mosaica ela é dividida em duas partes. Uma lei que é o decálogo, de origem divina, que veio lá no Monte Sinai. E a outra parte que é uma parte prenunciada aí por Moisés mesmo. Para quê? Para controlar aquele povo que era tão bárbaro, né, por assim dizer. E aí a gente depois tem o advento de Jesus, aproximadamente 2033 anos atrás aí com os conhecimentos dele, né, que ele começa a dar os conhecimentos dele a partir do ano 30. E aí ele traz uma nova aliança, não é assim? Então ele sai da lei de justiça, reforma a lei de justiça de Moisés, e ele fala assim, não é olho por olho, dente por dente, mais não. A partir de agora é amar os inimigos, amar o próximo como a si mesmo, perdão das ofensas. Deus não quer que o ímpio se perca, mas que se renove. Ou seja, Deus é um pai que está de portas abertas ao arrependimento, à melhora dos seus filhos, e sempre ali para nos auxiliar com sua misericórdia infinita. Então Jesus ele renova esse pacto. E depois disso nós temos, lá em 1856, o Espiritismo, né, se espalha aí, se manifestando pelo mundo e como se diz, compilado e organizado por Kardec sob orientação dos espíritos superiores, e a diversidade de médiums e dos conhecimentos espirituais que são liberados aí por todo o mundo, dentro da universalidade, é que nós acabamos entendendo aí as leis morais, agora amplificadas e aí verdadeiramente explicadas. Eu fiz um breve resumo aí, para vocês poderem entender como é que a humanidade evoluiu dentro assim, de um ultra resumo, né? Como a humanidade evoluiu dentro do pensamento religioso humano. Então, na época de Moisés, ali, até aquela época de Moisés, eles ainda eram crianças espiritualmente falando. Com a chegada de Jesus, nós poderíamos dizer que eles já estavam chegando ali na adolescência. Eu estou falando de coletividade espiritual, tá? Pensamento de coletividade espiritual. Então eram crianças espiritualmente falando no conhecimento. E é interessante disso porque até o decálogo ele é muito interessante, ele fala como se fosse com criança mesmo, né? Ele fala assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode tocar nisso, você não pode violar aquilo. Não é assim que a gente fala com criança? É interessante esse aspecto. E realmente eles eram, digo espiritualmente falando, crianças mesmo. E Jesus vem no meio desse povo. Jesus vem no meio dessas tradições. Então olha que dificuldade. Se ele não fosse esse mestre da oratória, do entendimento da alma humana, não só do conhecimento, porque o conhecimento ele tem, obviamente, ele é um espírito superior, mas da alma humana, de antever as necessidades da alma e daquele povo. Pensa só, como é que ele iria falar? Então, exatamente por ele conseguir enxergar isso que ele fala por parábolas. Agora, o fato então, o verdadeiro sentido da sentença, como Allan Kardec fala aqui para nós, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos que entrem possam vê-la, significa exatamente isso, de que eu tenho que falar. Ou seja, as revelações espirituais, elas são dadas, elas são colocadas diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento. E até hoje, mesmo no século XXI, nós ainda temos pessoas com diversos tipos de inclinação religiosa, com diversos tipos de pensamento religioso, que ainda se prendem, como se diz, às partes temerosas, né? Porque o Velho Testamento quase todo ele é regido pelo temor, né, a Deus. Então, tem gente que ainda fala, né, não, eu sou um cristão temente a Deus, não, eu tenho medo. Mas isso é parte do Velho Testamento. Né?
No Novo Testamento, já é um Deus de amor e tudo mais, que pode se salvar, mas com o Espiritismo ele é também uma situação também de razão, de entendimento mais aprofundado. Kardec fala assim, muito interessante. É de se perguntar que proveito o povo daquela época podia tirar, tá certo? Digo, se não fosse das parábolas. E realmente nenhum. Né? Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre partes, de certo modo, abstratas de sua doutrina. E aqui reside uma parte muito interessante. Ele falou, a maior parte do conhecimento que Jesus vem difundir aqui, na época dele, a maior parte é sobre parábolas. Ele só falava totalmente ostensivo, mas mesmo assim guardava algumas coisas com seus discípulos. Olha que interessante. Olha só que interessante. Então, mas só existem duas partes da doutrina dele que ele não fala por parábola. Um é um ensino sobre a caridade. Dois, sobre a humildade. Espíritas, vocês já se perguntaram por que ele fala sobre isso? Ele fala tudo em parábola. Tudo ele conta para o povo, ele conta em parábola, ou seja, um formato de tradição, que era uma tradição judaica, inclusive, para poder, inclusive, chegar até nós, porque é muito mais fácil você entender uma história como um todo e entender o conteúdo dela do que você estudar a abstração, não é? Quem estuda a abstração dentro da filosofia aí sabe o quão difícil é compreender abstrações sem uma história. Tá? Jesus ele não fala em nenhum momento com parábolas sobre caridade e sobre humildade. Sabe por quê? Porque caridade ela é contrária ao quê? Ao orgulho. E humildade é contrária à vaidade. Então ele diz assim, esses são os dois únicos quesitos, os principais, digo assim, os que eu considero principais para poder entrar dentro do reino dos céus. E ele é muito categórico nisso, ele dá exemplos o tempo todo. Da caridade, recebendo mulheres da vida, né, pecadoras, como Maria de Magdala, come com os publicanos, que eram considerados a pior estirpe dentro do povo judeu, inclusive Mateus era publicano, Levi, né? Então, veja que interessante isso. E ao mesmo tempo ele também dá lições diuturnas de humildade. A primeira lição de humildade dele é na manjedoura. Na manjedoura. Porque os primeiros panos que são colocados em volta do corpo dele, que acaba de sair da barriga da mãe, são os panos dos pastores que ali se encontravam nas imediações da estrebaria. E olha o nascimento dele em si já é um exemplo gigantesco de humildade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Salvador, o governador planetário. E não é só daqui, de muitos outros planetas também. Assim temos notícias, conforme Ismael nos conta, no planeta em transição. E, no entanto, ele nasce em meio aos animais, numa estrebaria, num local totalmente, como se diz, simplório. Então, humildade e caridade. Entenderam por quê? Não se deve, então, o verdadeiro sentido do não se colocar a candeia debaixo do alqueire é revelar, então, não de forma inconsiderada, mas de forma gradativa, os conhecimentos sobre a espiritualidade, os conhecimentos sobre o reino dos céus e em como chegar até lá. E isso se aplica hoje aos espíritas. Nós temos espíritas, conforme mesmo Allan Kardec nos dá as divisões, no Livro dos Médiuns, temos espíritas de todo tipo de estirpe. Tem espírita que acredita, tem uns espíritas que acreditam demais. Tem outros que a verdade chegou até eles, como se diz, mas não tocou seus corações. Outros, os conhecimentos chegaram até eles, mas eles foram sufocados pelo reino material, pelas facilidades da vida moderna, dentre outras coisas mais.
certo? Então, eis aí o significado, tá certo? Outra coisa, outra explicação. Por que Jesus não explicou totalmente as coisas também para os seus apóstolos? Eles também não estavam totalmente preparados. Eram espíritos mais adiantados? Eram espíritos mais esclarecidos? Eram espíritos que tinham uma maior capacidade de receber esses conhecimentos do Mestre? Sim, mas ainda não estavam aptos, até intelectualmente, pela época também e pelos costumes, a receber os conhecimentos de uma forma, digo, desmedida. Então a providência, ela é, sendo até redundante, né? Providencial. Ela só revela os conhecimentos de modo gradativo, de acordo com cada capacidade das mentes. Por quê? Porque eu não posso semear em terreno infértil, não é isso? Se eu semear em terreno infértil, o que acontece com a semente? Ela se perde, é comida pelos pássaros. É isso? Está lá na primeira parábola que Jesus conta. Basicamente aí o sentido dessa passagem. Vamos esclarecer mais uma então? Não procurei os gentios. Vou ler aqui para que nós possamos nos compenetrar nisso aqui. Lá diz assim, Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus enviou 12 apóstolos, depois de lhe dar as seguintes instruções. Não procurei os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel e, nos lugares onde fores, pregai dizendo que o reino de Deus está próximo. Isso aqui é desafiador também. As palavras de Jesus, se forem interpretadas literalmente, nós corremos o risco de interpretar o nosso mestre de forma incorreta. Porque se colocarmos isso aqui na literalidade, vai parecer que Jesus queria difundir as máximas do reino dos céus apenas para as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, aqueles que estavam dentro do judaísmo, mas não o exerciam muito, estavam em sofrimento e tal. Não é isso que parece? Contudo, se a gente coloca um olhar espiritual aqui, e se nós colocamos também, nos colocamos dentro do conhecimento que o Cristo, com todo o respeito, né, que lhe é devido, e também as diferenças de conhecimento dele para nós, mas fazendo a interpretação aqui, nós podemos entender o seguinte, que por que Jesus falou assim, não vai pregar para os pagãos ainda não? Por que ele fala isso? Porque o povo pagão, ou seja, os povos que ainda não tinham o conhecimento do Deus único, porque naquele momento só quem tinha o conhecimento do Deus único ali, digo ostensivamente, porque existiam outras religiões não ostensivas sobre isso, tá? O único povo que ostensivamente declarava um Deus único era o povo hebreu. Apesar de que, aí até alongando o nosso conhecimento, né? Os brahmanes, lá na Índia, já entendiam o mundo aí, ou seja, uma religião de mais de 5.000 anos aí antes de Cristo, quando escreveram os Vedas, do qual o Bhagavad Gita é a parte principal, a parte moral mais próxima, mais alta. Eles já tinham um entendimento já de Deus único. Mesmo os egípcios também, dentro dos círculos mais fechados, e quem fala isso, ó, sou eu não, viu? Leon Denis. Eu diria que se Allan Kardec não houvesse terminado a obra dele, ou tivesse negado a obra, quem faria seria esse rapaz aqui. Tá? Quem fala isso é Leon Denis. Inclusive os egípcios, dentro dos círculos mais fechados de seus conhecimentos, tinham o conhecimento de uma unicidade de Deus, um Deus único, imutável, eterno, soberanamente justo e bom, soberano em todos os sentidos. Mas deixavam os cultos exteriores para satisfazer, como se diz, as vontades do povo, que gostavam dessa miríade de coisas, dos cultos exteriores. Até hoje não é muito diferente, não. Tem muita gente que gosta de coisa exterior, com todo o respeito aos que gostam, obviamente, porque devemos respeitar isso, mas tem gente que acredita, por exemplo, às vezes a gente colocar
uma imagem de Jesus dentro da carteira, nós estamos protegidos. É complicado. A única proteção verdadeira é o angariamento de virtudes, o exercício de caridade, a exemplificação de humildade. Não tem outra proteção. A proteção se faz pelos exemplos. É a única. Certo? Com todo o respeito aos que pensam diferente. Então, continuando aqui, por que Jesus falou para não procurar os gentios naquela hora? Alguém procuraria os gentios posteriormente. Quem seria esse cara? Paulo de Tarso, não é? Posteriormente, ele é o grande responsável. Por isso que depois ele é chamado de apóstolo dos gentios, não é isso? Ele seria o grande responsável por espalhar a boa nova, não somente aos judeus, como Mateus e Pedro queriam. Mateus e Pedro queriam só ali, não. Vamos manter o negócio aqui, é fechado para nós aqui junto com o judaísmo. O que eu estou falando aqui está respaldado dentro do livro do Paulo Estevão. Emmanuel fala isso lá. Tanto é que Paulo briga com Barnabé e companhia limitada lá para poder fazer a difusão do negócio, porque Mateus queria segurar o conhecimento. Está lá no Paulo Estevão. Então, as palavras também de Jesus estão relacionadas ao seguinte: por que ele fala para os apóstolos naquele momento assim, procura os gentios, não, agora não? Porque estão entendendo essa necessidade de gradação? Uma coisa de cada vez. Nós não podemos espalhar de uma hora para outra, sair semeando semente aí para um monte de semente perder. Não, fazer devagar, com tranquilidade. Primeiro as ovelhas desgarradas, as pessoas sofridas, os leprosos, aqueles que têm fome, os que estão mais próximos de nós, dentro das nossas próprias casas, nossos irmãos mais próximos, que trabalham conosco. Depois nós vamos cuidar de espalhar essa boa nova para os demais povos. Por quê? Porque vocês também não estão prontos ainda. Vocês, meus apóstolos, não estão prontos ainda. Isso Jesus falou com eles. Vocês ainda não estão prontos para isso. E isso é confirmado no Paulo Estevão. Realmente eles não estavam. Queriam segurar o conhecimento. Olha que interessante. Emmanuel nos fala disso de uma forma muito aberta, assim, muito interessante, né? Naquela grafia maravilhosa e poética dele. Bom, vamos para a nossa última parte da nossa palestra. Estou atento ao tempo, hein? Estou quase fechando meu tempo. E vamos dizer o seguinte: tem uma terceira parte lá, dentro desse capítulo, que fala assim: Jesus está lá em Cafarnaum, e acontece o seguinte sentido: estando Jesus à mesa em casa desse homem, ou seja, ele estava lá na casa de Mateus, comendo com quem? Com os publicanos, os coletores de impostos, com gente de má vida, ou seja, com os pecadores, num sentido geral, com pagãos, certo? Então, o pessoal ficou meio chateado com Jesus nesse negócio. Por quê também? Vou acabar de fazer a leitura que eu explico. Vieram a ter muitos publicanos e gente de má vida na mesa, que se puseram ali com Jesus e seus discípulos. O que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos, ou seja, os fariseus viraram para os discípulos e disseram assim: mas por que o mestre de vocês come com publicanos e com gente de má vida? Eu não estou entendendo. E aí, tendo ouvido eles falando, Jesus já deu uma pronta resposta. Disse assim: olha, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Olha a profundidade disso. Característica dos espíritos superiores. Falam palavras curtíssimas, frases mínimas, e dão conhecimentos para a eternidade. Característica deles. Um dia a gente chega lá. Muito trabalho pela frente. Mas o interessante aqui, ele fazendo essa refeição. Primeiramente eu quero falar sobre o perfil desse pessoal que estava ali com ele. Os publicanos, eles eram coletores de impostos. Tá? Um deles, quem que era que estava na mesa? Que era inclusive o anfitrião, né? Mateus. Então o pessoal, os judeus, eles não gostavam. Eles não gostavam muito desse pessoal que fazia cobrança de impostos.
coleta de impostos. Sabe por quê? Porque além de fazer coleta de impostos, às vezes eles eram corruptos também. E aí eles espizinhavam as pessoas, cobravam mais dinheiro do que devia, faziam maldade com os outros. Então ninguém gostava desse pessoal. Mas olha que interessante, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: gente, Jesus chamou Mateus, ou também conhecido como Levi, porque ele era puro e perfeito? Ou porque ele era também um pecador também? Ou porque ele tinha erros dentro de sua alma imortal? É por isso. Então ele chama ali, aí ele faz essa grande festa, né? esse grande banquete, que inclusive foi servido antes. Esse banquete aqui, se vocês forem ver lá, dentro da sistemática bíblica, ele é servido antes de quê? Dos discípulos. E depois ele vai comer com os discípulos. Primeiro, ele vai comer com quem? Com os desviados da vida, com pessoas de má vida, com os pecadores. E é uma coisa muito interessante aqui, desse perfil desse público. Você sabe o que os fariseus diziam naquela época? Eles falavam que normalmente quando você se aproximava de uma pessoa de má vida, pecadores em sentido geral, quem eram esses pecadores? Quem não ia na igreja, quem era os coletores de impostos, eles diziam que eram pessoas de má vida. Os gentios em geral eram pessoas de má vida. As prostitutas, como Maria de Madalena, por exemplo. Eles acreditavam piamente, cegamente, que aproximar-se dessas pessoas e conviver com elas, qualquer ponto que fosse, passava os pecados dela para vocês, como se fosse uma transposição de pecado. Muito interessante isso. No mínimo peculiar. Digo, individualista. Não é? E isso se agravava ainda pelo fato de que Jesus era o quê? Ele era rabi, ele era um mestre. Quando a gente encontrava um mestre do judaísmo, um mestre da Torá, se eu encontrasse o Marcelo está aqui comigo, aqui do meu lado. Aqui. Se eu encontrasse com o Marcelo, digamos que fôssemos judeus naquela época, como é que é o cumprimento nosso? Um beijo no rosto. A gente chegava, beijava o rosto e tal, tudo bem. Agora, quando você se encontrava com um mestre, o que você fazia? Você beijava as mãos do mestre. Beijava as mãos do mestre. E depois, se ele chegasse na sua casa, tinha que ser uma mulher. Trazia um balde com água e lavava os pés do rabi. Esse era o tratamento do mestre. E aí estava lá o rabi, o mestre, comendo com gente. Ninguém beijou a mão dele. E comendo lá entre essas pessoas de má vida. Olha que lição profunda. Por quê? Por que o mestre fez isso? Porque nós sempre devemos servidão, por assim dizer, aos nossos irmãos que sofrem. Nós sempre devemos o auxílio ao nosso próximo, àquele que se encontra em dificuldade, qualquer que seja ela, moral, material, emocional. Hoje são muitas dificuldades, diferentes daquela época, não é? Mas nós podemos aplicar esse conhecimento hoje nas nossas vidas. Esse é o meu compromisso aqui, trazer para vocês como aplicar de forma prática isso aqui nas suas vidas. É isso, essa aqui é a nossa missão. Essa é a missão da Casa Espírita. Explicar o Evangelho para vocês colocarem de forma prática na vida de vocês. Então nós também devemos, por assim dizer, ceiar com todos aqueles que estão em dificuldades no mundo, auxiliando, ouvindo as pessoas, atuando dentro da caridade salvadora. Se formos desprezados, sejamos humildes. Se formos afrontados, coloquemos à frente o nosso perdão. Isso é comer na mesa dos homens de má vida, de má fé. Para encerrar, eu quero ler uma passagem final aqui, para que nós possamos ir em paz com os nossos corações e possamos colocar isso no dia a dia
da nossa vida no trabalho, em casa, e que possamos divulgar também esse conhecimento para aqueles que estiverem aptos. Lembremos disso, hein? Para quem estiver apto. Não é divulgar indefinidamente, é para quem pedir. O banquete dos publicanos tem um especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos que desejam a excelência da sua alimentação espiritual no trabalho da sua vinha. Ou seja, todos aqueles que pedem para trabalhar na vinha dele, ele aceita, ele fala assim, vão trabalhar, vem para a minha mesa. E que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Ou seja, mesmo quando afrontado, porque os fariseus afrontaram ele, não foi isso? Os fariseus não caçoaram dele? Não falaram assim, por que você está comendo com gente? Tipo assim, o pecado vai pegar você. Mas ele, o que ele respondeu? Ele falou assim, eu não vim aqui para tratar de gente que está bem. Eu vim aqui para atuar entre os que sofrem. Então, Jesus está sempre pronto a atender às almas que o buscam. Por isso, por mais pecador que o nosso irmão seja, nunca afastemos ele de nós. Quando quer participar de nós, de qualquer trabalho espiritual, seja do esclarecimento, seja na caridade, seja dentro de um trabalho, qualquer seja ele. Essa é a lição que Jesus nos dá, admitindo na sua companhia publicanos e fariseus, pecadores. Meus irmãos, para nós fecharmos dentro da minha proposta de tempo, da qual já inclusive passei. Levemos esse conhecimento de forma viva nos nossos corações. Cada um de nós. Sabendo o seguinte, cada pessoa no mundo moderno, estou falando de mundo moderno agora, cada pessoa dentro do mundo moderno recebe as claridades espirituais para as quais está pronta. Então o candeeiro só fica à vista dele se ele quiser. Tá? Respeitemos o nível de conhecimento moral e espiritual de cada um. Eis aí, então, a primeira coisa para levarmos para casa. Secundariamente, que possamos colocar em prática esse grande banquete que é sentar-se com os pecadores e os homens de má vida, sendo tolerantes, sendo tranquilos dentro de casa, primeiramente com a nossa esposa, com o nosso esposo, compreensivos com os nossos filhos, mas não permissivos, firmes, porém decorosos, tranquilos, mas sendo homens de exemplo. Que Jesus nos conceda muita paz e que possamos ir para nossas casas com o coração recheado dessa grande luz das revelações divinas que nos foram trazidas pelo Cristo, por Allan Kardec e pelos Espíritos. Vamos elevar nossos corações a partir de agora. Amado Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome e agradecemos neste momento, Senhor, por todas as claridades espirituais que nos deste. Agradecemos pela equipe espiritual que esteve aqui conosco, nos orientando e nos esclarecendo. E solicitamos, Senhor, para o início dessa semana, que possa guiar os nossos corações, mediante nossos espíritos guia, que estejam sempre conosco, nos aconselhando, nos tranquilizando e orientando. E que nós, como seus discípulos, possamos saber ouvir esses conselhos bondosos. Com a tua permissão, solicitamos autorização para encerrar esse encontro de hoje. Assim seja, e que Deus nos conceda paz.